Você sabia que Brasília foi construída no formato de um avião? Eu estou no que seria a cabine, o centro das decisões políticas do país. Aqui no fundo o Congresso Nacional, desse lado o STF, e logo ali atrás o Palácio do Planalto. Mas olha, o voo dessa aeronave não poderia acontecer se não fosse uma grande estrutura externa a favorecer essa engrenagem. Eu estou falando das regiões administrativas. Cidades que ficam ao redor da capital e que movimentam o plano piloto de Brasília. Bem-vindo ao Circulando! Hoje vamos mostrar que o Distrito Federal, aquele quadradinho que você vê no mapa, vai muito além do centro da capital. Visitar Brasília e não conhecer as regiões administrativas do DF é como pegar um livro incrível para ler, mas ficar apenas no prefácio. A capital federal é reconhecida por sua vocação ao turismo arquitetônico, religioso e de negócios. É aqui no plano piloto que acontecem eventos de grande porte, nacionais e internacionais. Mas são as cidades satélites que dão vida à região. Elas possuem um administrador regional e têm vida própria, economia independente e cultura rica e original. Hoje vamos te levar para conhecer a região administrativa de Braslândia, que guarda um dos maiores santuários do Brasil, dedicado ao Menino Jesus. Seguimos pelo eixo monumental, que é a espinha dorsal de Brasília, o corpo do avião. Aqui estão os principais prédios do governo federal, ministérios, museus e monumentos. O trajeto até Braslândia dura cerca de 50 minutos, dependendo do trânsito. A rota oferece um cenário que mescla o urbano e o rural. Chegamos na capital do morango. A região é cercada de muito verde, um verdadeiro refúgio natural para quem busca escapar da rotina urbana. É como um oásis em meio à secura da região, por sua natureza exuberante. Braslândia foi fundada em 1933 e é a segunda região administrativa mais antiga do Distrito Federal. É um polo agrícola de destaque com mais de 90% de sua área caracterizada como rural. Com quase 60 mil habitantes, a região preserva esse clima de cidade do interior e guarda uma forte tradição religiosa, além de ser fonte de grandes belezas naturais. Considerado um dos principais cartões postais da cidade, a orla do Lago Veredinha é o ponto de encontro preferido dos moradores. E foi aqui, na orla do lago, que encontramos o Bruno, especialista em turismo. Ele nos ajuda a entender o que torna Braslândia tão atrativa. Braslândia hoje ela é responsável por 65% da água potável do Distrito Federal e também é responsável por 60% de toda a produção de hortifruti granjeiro. Então, assim, a gente alimenta e abastece o Distrito Federal inteiro, basicamente. E Braslândia existe desde antes da construção de Brasília. Qual que é a origem do termo Braslândia? Bom, Braslândia, né, antes que era distrito de Lusiânia, né, então tinha 3 famílias muito fortes aqui. Uma das famílias bem que influenciou bastante aqui a cidade, que foi responsável por doação de terra, foi a família Brás, né, então por consequência, a cidade acabou homenageando essa família que virou Braslândia. Quais festas atraem tanta gente aqui do Distrito Federal e que fazem Braslândia ser tão conhecida? Braslândia ela é um berço, né, do turismo aqui dentro do Distrito Federal e a gente está engateando assim, em relação, porque nós temos um potencial muito grande, estamos em processo de desenvolvimento, né? E por ter um potencial agrário muito forte, né, e de ecoturismo também, por ter uma vasta expansão de cerrado, cachoeiras, cerrado preservado, né, áreas verdes, então a gente acaba atraindo essas pessoas que curtem a natureza e também as festas relacionadas à nossa produção agrícola. A festa da goiaba, agora a festa do morango, já tivemos a festa do leite também, né, então essas festas da viola também, então a gente tem essa cultura que veio da parte do Goiás, então muito forte essa cultura goiana, tanto na alimentação quanto na identidade da cidade. Então a gente é mais antigo que Brasília, no caso, né? Braslândia é mais antigo que Brasília,
mas porque nós viemos uma cultura mais do interior do Goiás. A gente se orgulha muito disso e todas essas identidades festeiras que a gente tem aqui, né? A nossa produção, que apesar do que nos faz ter mais fama, que é o morango, ela não veio da tradição goiana, né? A gente veio dos imigrantes japoneses há 50 anos atrás que vieram para cá, né? E começar a produção de morango e acabou que, por falta da gente ter terra, altitude, o clima, e favoreceu muito para que essa planta, essa fruta desenvolvesse na região. Então hoje nós somos praticamente o terceiro maior produtor de morango do Brasil, né, em proporções. E acabou que a gente, por ter essa produção, a gente começou timidamente com as primeiras festas do morango de Braslândia. Hoje a festa ela é relacionada a Brasília e faz sucesso todo ano. A gente agradece a sua participação e torce para que essa região seja cada vez mais próspera, né, que consiga atrair também grandes investimentos para cá. Tudo de bom para você. Que é isso. Agradeço, seja sempre muito bem-vindo aqui. Braslândia é conhecida como a capital do morango, mas também da goiaba. Essa fruta que oferece uma imensa variedade de possibilidades e uma série de produtos artesanais. Vamos entrar para a gente conhecer? A linha de goiaba, olha que delícia! Com açúcar, limão e casca de goiaba, tudo artesanal. Para todos os gostos, né? Qual que é a preferida aqui do braslandiense? A que mais sai é a goiabada cascão e a com amendoim. A cascão é a tradicional, né? Não tem como. É, todo mundo gosta. Para mim, o melhor foi o goiachup, ketchup de goiabada. Doce e geleia de goiaba. E eu soube que eles estão fazendo aqui, ao vivo e a cores. Vamos lá conhecer? Vem comigo. Olha o tanto de doce que tem nesse tacho de cobre. Você imagina que delícia que não tá esse doce. Minha avó sempre fazia doce e era assim, era para toda a família. Aqui é o doce e ali a geleia. Vamos ver como é que tá essa geleia. Como a geleia é feita do caroço, do miolo da goiaba, acaba ficando mais escura e mais docinha, mais concentrada. Isso mesmo. Um pouquinho mais doce, mas não chega a ser enjoativo, né? Existe uma época do ano qual que é a safra, assim, o período de safra da goiaba? O período realmente de safra da goiaba de março até maio é o período que está mais goiaba na região. Só que mais isso aí, para nós é muito indiferente, porque a nossa produção é o ano todo. Eu estou aqui com a Luciana, que é a administradora regional de Braslândia. Luciana, que festa linda! Como que foi a inspiração dessa festa? Conta um pouquinho pra gente. Movimenta a economia de Braslândia, né? Com certeza. Braslândia é uma cidade do Distrito Federal que é um pedacinho assim do Goiás, né, dentro da nossa satélite. O que acontece? Braslândia ela é referência. 98% da produção de goiaba é toda nossa. E somos referência em várias outras coisas, assim como o morango. E ela veio aí inspirada, né? Porque goiaba é daquele jeito, né? Muitos produtos dá para se fazer, geleia, licor, muitas variedades. Então os produtores também decidiram investir e aí com o apoio público a gente chegou aqui nesse evento maravilhoso. Vamos curtir um pouquinho mais aqui essa festa. No próximo bloco, vamos conhecer um dos maiores templos católicos do Brasil e uma devoção encantadora voltada ao menino Jesus. Você não pode perder.
Depois de conhecer o potencial agrícola e as riquezas naturais de Braslândia, nós vamos conhecer agora uma outra riqueza que, aliás, domina o horizonte aqui na cidade por sua estrutura monumental. É o Santuário Arquidiocesano Menino Jesus em Braslândia, o segundo maior templo católico do Brasil, depois do Santuário Nacional de Aparecida, e o maior dedicado ao Menino Jesus no país. O santuário movimenta a economia local e transforma a cidade em um dos principais destinos do turismo religioso no Centro-Oeste. É visitado o ano todo por turistas e peregrinos, mas é no período do Advento que ele fica ainda mais bonito. Nós vamos entrar para conhecer mais sobre a devoção ao Menino Jesus, aqui representado pelo Menino Jesus de Praga, e saber o que deu origem ao santuário. O padre que idealizou todo esse projeto, o reitor do santuário, está nos esperando. Bora lá! Padre João, sua bênção! Bem-vinda, dona Thaís. Que alegria muito grande aqui no santuário. Para mim, uma emoção. Gente, o Padre João é o grande idealizador desse santuário. Ele faz parte da história desse santuário. E o Menino Jesus, quem não é devoto do Menino Jesus, né? Todos nós esperamos colocar o Menino Jesus no presépio. Então eu queria saber do senhor, padre, se houve assim uma inspiração profética para que o santuário fosse construído aqui em Braslândia. Interessante essa pergunta. Na verdade, aqui houve um acontecimento histórico. Houve uma revelação. Uma criança de 12 aninhos passava aqui nesse local aqui. Era um cerrado, até um pouquinho de um brejo, tipo banhado. Tinha uma árvore, um piquezeiro ao lado. E quando é que essa criança de 12 aninhos passa aqui para ir na Vila São Sebastião, para ir no plano piloto engraxar sapatos, na frente sobe uma grande escada com um jovem, o jovem Jesus, bem assim que o vidente falou e comunicou, o jovem Jesus. E essa escada levaria aos céus. E na verdade, quando ele foi convidado, com Jesus a escada sobe com criancinhas e anjinhos para os céus, né? É a revelação, o fato, e neste caso, neste local, seria construído um grande santuário dedicado ao Menino Jesus e à mãe do Menino Jesus. Então, a revelação simples, rápida, que aconteceu em 1971, abril para maio daquele período de 1971. A partir da visualização do menino, o santuário começou a ser construído tijolo por tijolo, com a ajuda dos fiéis. E o interessante, quando Dom Sérgio, que era o nosso arcebispo, ora ele não era ainda cardeal, ele criou o Santuário Menino Jesus, assim, Santuário Arquidiocesano Menino Jesus em Braslândia, bem assim. E depois, quando ele vê, ele encontrou no livro Tomba a revelação do segredo. Olha, é interessante. Escreveu o que estava lá sem saber, porque o vidente não contou para ninguém, não era para contar para ninguém. Quem conhece o vidente é o Dom Sérgio da Rocha, agora o cardeal, né? Que está na Bahia, né? Salvador. E o padre João Inácio Périos, que sou eu, que estou aqui. E por que esse menino Jesus não é aquele deitadinho? Claro, é o mesmo. É o mesmo, sim. Mas o nosso menino Jesus aqui está em pé e com um traje de realeza. O que é que isso representa para nós? Sim, ele se revela como jovem glorioso, né? E então, assim começou essa devoção. As orações vieram de Praga, nós sabemos que é a primeira iniciativa do Menino Jesus em Praga, na Tchecoslováquia, na capital, né? Mas aqui chegou exatamente, ele se revelou por si. Logo na entrada, um grande painel retrata a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Padre, então a gente pode dizer que existe uma relação da Braslândia, a pequena Braslândia, com Belém, na Terra Santa. Sim, é interessante, porque Braslândia, eu penso que é menor na época sempre, era a menor cidade satélite de Brasília. E muito simples, né? Muitos perguntaram por que santuário em Braslândia, né?
te contaram. Até artistas que passaram aqui, das embaixadas e tudo, porque o Senhor, Ele mesmo escolheu, né? Porque aqui em Braslândia tem muita água, então água e alimento, né? Eu faço a relação, até porque Belém significa casa do pão. Do pão. Então é o alimento espiritual, mas também o alimento físico. Isto mesmo, realmente é uma Belém, um lugar onde o povo se alimenta. Aqui tem tudo que a pessoa precisa para sobreviver. Sim. Alimento, Sim. água e o alimento espiritual. Espiritual, que é exatamente o pão da vida de cada dia. É Jesus Cristo, nosso Senhor. O verdadeiro alimento é Jesus Cristo. Esse sim que nós cuidamos com todo carinho, levamos ao coração das pessoas, pela misericórdia de Deus e pela Santa Eucaristia e todos os sacramentos que celebramos com muita dedicação, com muito amor e carinho, exatamente Belém, porque Ele escolheu. Mas vamos continuar conhecendo o santuário aqui, esse painel que a gente tem aqui, o que representa? Esse painel aqui, na verdade, ele é o nascimento, é Belém, exatamente. O nascimento do menino Jesus. O presépio. Então, é o presépio, sim. Aí pode ver aqui os reis magos, né? Os animaizinhos pequenininho, menino Jesus, aqui, ó. Já está até desgastado. Nós já pintamos 2 ou 3 vezes. Não sim, tem como vir aqui e não tocar sim. no menino Jesus. Isso. Aí, quando foi feito este painel, que foram os irmãos poncianos que fizeram, né? Aí eles desenharam também o animalzinho, o burrinho. São José, ele fica um pouquinho de olho, porque logo ele teve que ir para o Egito, né? Sim, sim. E a perseguição, né? Fugir da perseguição fugir de da Herodes. perseguição. Padre, aqui atrás da gente, a gente tem uma coluna, o quê? De todos os papas da igreja? Sim, essa aqui são todos os papas da igreja, né? Que nós colocamos porque o povo gosta de ver de perto, ver os nomes e ver todo esse simbolismo profundo, místico da igreja. Coisa linda, os que governaram desde Pedro até hoje, né? Conduzindo a igreja da qual, através do Santo Padre, que nós recebemos a nossa dimensão da fé. O Espírito Santo de Deus nos é transmitido, né? Pela igreja apostólica, pelos pastores da igreja, né? Então nós podemos ver aqui, neste lado aqui, ó, nesse lado nós temos o último Papa, né? O Papa Leão, e depois o próximo será empurrado para cima, tá vendo que tem uma reserva lá em cima? Sim. Eu vou empurrando. Mas vamos caminhar um pouquinho aqui, Tá, Padre. vamos, tá? Para o senhor mostrar para a gente a imagem do menino Jesus de Praga. Isso. Vamos lá. Lá em cima, então, nós temos a imagem original. Essa aqui que está aqui em cima. Essa é a imagem original do menino Jesus, que veio da Itália, que foi feito pelos artistas, pela obras de arte Dom Bosco. Interessante. Dom Bosco que sonhou Brasília, uma coisa bonita. E foi feita e foi trazido de lá pelas irmãs oblatas do menino Jesus e do padre José Peregrini. Então, depois dela, nós fizemos uma réplica que está aqui agora. Essa aqui. Réplica, essa aqui, igualzinho àquela lá. E ela é muito bonita, porque pode olhar o rosto de Jesus. E quem fez essa réplica novamente foi a arte Dom Bosco, sem a gente sabendo, né? Sempre presente o carisma de Dom sempre Bosco. Presente o carisma Dom Bosco, né? Foi feita na madeira, ser feita de madeira, trabalhou 9 meses, para terminar 9 meses. Também o artista, profético, 9 meses com todos os sinais do menino Jesus, e pode ver o rostinho, como é bonitinho o rostinho de Jesus, realmente se comunica, parece jovem e criança ao mesmo tempo, né? No universo a cruz, o planeta também, a cruz de Nosso Senhor. Padre, aqui nós temos o maior quadro da Santa Ceia em alto relevo do mundo. Em alto relevo, esse aqui é o maior. Ele tem 20 metros de comprimento por 7 de altura, né? Então tudo está aqui desenhado, colocado nesta obra de arte, como nós encontramos nos 4 evangelhos. Na cúpula do santuário, que tem 48 metros de altura, a história do Antigo Testamento, os arcebispos de Brasília e a representação da Santíssima Trindade. No fundo do santuário, a apresentação do menino Jesus no templo, José, Maria e a criança no colo. E aí tem o velho Simeão e a dona Ana, são também proféticos, né? Se a gente olha um pouquinho
aqui para cima, a gente vê que são vários andares, né, padre? Por que o senhor pensou nessas galerias laterais, sempre subindo? Na verdade, está ligado ao que se revelou também com as escadas que sobem, que nos elevam, né? Nas torres, você pode ver, vai caminhando lá para cima até chegar na cruz lá em cima, né? E a própria torre é feita também em estilo escada, né? Maior, menor, até no final. Né? Sempre fazendo referência à visualização do menino. E a visualização do menino, exatamente o que foi revelado. Jesus se revelou assim, que é a própria escada que nos leva ao céu. Nós temos uma relíquia aqui no subsolo do santuário. Assim, eu gostaria que o senhor nos apresentasse. Sim, tá bom. O que o senhor guarda aqui embaixo, padre? Aqui embaixo realmente está o Papa Móvel, né? Não, mas a gente vai lá. A gente vai lá e o senhor mostra de pertinho. Vamos lá conhecer. Tá? Vamos lá para ver como é bonito, né? É isso mesmo. Então vamos. De vez em quando liga, porque tem que aquecer o motor. 1980, tá vendo que a primeira? O Papa Móvel foi fabricado para essa finalidade. Daqui está ainda escrito um pouquinho, né? Papa Móvel. Papa Móvel 1980. 80, né? Sim. Meu Deus. Vamos ligar ele? Vamos lá. Tá lá, então vamos lá. Gente, nem acredito. Subindo no Papa Móvel, que o Papa João Paulo II andou quando esteve no Brasil, 1980 e 1991. Vamos lá. O motor tá bom, viu? Pode sentar aqui, vem cá. Isso. Tá tudo em ordem ainda. Tudo em ordem, tá perfeito. Sempre nas planadas dos ministérios. Isso. Muito bem. Muito bom, tudo em ordem. Andamos funcionando um pouquinho, melhor né? que muito carro de hoje, viu, Sim, padre? tá ótimo. E ele ficava aqui atrás, Papa João Paulo II. Sim, o Papa ficava bem aqui. Ia passando, acenando para todo mundo. É muito bonito. Esse pastoreio, assim, de perto, olhando, tocando as pessoas, pegando as crianças. Sim. E esse Papa Móvel é uma prova disso, É né? prova disso. Concretamente, o Papa João Paulo II tem esse sinal bonito como pastor, alegre, brincava, ele mexia, ele... com todo mundo, é interessante. Pegava as criancinhas, aquela alegria toda. Que muito afetuoso. Muito afetuoso. E o Papa Móvel ainda hoje é utilizado nas procissões da Arquidiocese de Brasília. Na festa de Nossa Senhora Aparecida e também no Corpus Christi, né? Corpus Christi vai lá, uma música muito bonita a celebração. Agora nós vamos subir até o alto da torre, que é o cumprimento da profecia, aquela visualização do menino que viu uma escada que subia até o céu. Vamos lá, tá preparado, padre? Então vamos preparar. A escada para o céu não tem elevador, né, padre? Vamos lá que tem mais escada. Pedir a Deus que abençoe todo o trabalho da TV Canção Nova, né? Abençoe todos vocês, as famílias e todos os peregrinos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a gente agradece, Padre, a sua disposição, a sua peregrinação conosco nesse programa. Praticamente participou do início ao fim. E aqui a gente encerra com chave de ouro, também com essa mensagem. A nossa vida é essa escada que sobe, é difícil, mas que reserva pra gente essa contemplação, essa visão, o céu. O céu, sua vida eterna. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado Padre. a todos vocês. Deus abençoe muito. Tudo de bom. Muito obrigado, de coração. Amém.